A graça e a paz, meu amado. Hoje vivemos um momento extraordinário na presença de Deus, no culto da tarde, e fiquei muito feliz da sua presença e da sua companhia, amém? Nós hoje recebemos o poder de Deus, porque independente de onde nós estamos, seja caverna, seja em uma tenda, o Senhor, Ele sempre tem uma palavra de ânimo para nos dar, amém? Então receba o ânimo de Deus e viva a promessa e o propósito que Ele tem para a sua vida, amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Eu queria ler a palavra do Senhor em Josué, capítulo 1, e o versículo 9, um versículo conhecido. Josué, capítulo 1, e o versículo 9. Vamos ler. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Amém? Vamos ler mais uma vez? Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Amém? Eu queria que você colocasse uma mão no seu coração e vamos orar nessa tarde ao Senhor. Pai amado, eu quero te louvar, eu quero te agradecer por mais uma oportunidade, ó Senhor, de nós estarmos aqui na sua casa, ouvindo, Senhor Deus, a sua voz. Nós já sentimos a tua presença, Senhor, através dos louvores. Nós já sentimos a tua presença, Senhor, agindo nos nossos corações. E eu quero, ó Senhor amado, te pedir, continue a nos tocar, continue a falar conosco. Não permita, Deus amado, que nenhuma situação seja maior do que o seu fluir sobre os nossos corações, ó Pai. Nós te damos liberdade para que o Senhor toque na nossa mente, no nosso físico, no nosso coração, na nossa alma, porque não há outro desejo do nosso coração se não for te sentir, se não for, ó Deus, te tocar, se não for, ó Deus, vir aqui na sua casa e te adorar, ó Pai. Esse é o maior propósito que nós estamos aqui. Por isso tenha liberdade. Nós, ó Senhor amado, como igreja, neutralizamos, ó Senhor, as obras do inferno. Sabemos, ó Pai amado, que durante a semana, aquele que está em casa ou que está aqui, possa ter sido atacado pelas trevas, de uma maneira que feriu o seu coração, que feriu a sua mente. Mas eu quero profetizar aqui nesse altar, que hoje é um dia de renovo, que hoje é um dia de fortalecimento, que hoje é um dia de comermos da sua palavra, e sermos fortes, ó Senhor amado, e se levantarmos como um povo corajoso, em nome de Jesus. Nenhuma obra do inferno prevalecerá, porque maior és tu, Senhor, que está em nossa vida, do que qualquer outra coisa. Seja bem-vindo, Espírito Santo, amém. Você pode aplaudir ao Senhor, aplauda ao Senhor e dá um aleluia, e pode se assentar, amém. Aleluias. Todos aqui eu acredito que conhecem essa palavra, que conta um novo tempo, de uma nova liderança sobre o povo de Israel. Deus estava levantando um novo homem para conduzir aquele povo, e esse homem se chamava Josué. E nesse início de história nós vemos uma transição, uma mudança de liderança, um novo tempo para aquele povo. E quando Deus chama Josué, Deus estava na verdade querendo animar aquele homem, pois depois de ter perdido a sua maior referência, acredito que um sentimento de inferioridade e de medo poderia ter tomado o coração dele. A sua maior referência era Moisés, o seu mestre, né? O seu líder, o seu professor, que durante anos conduziu aquele povo, milagres acontecendo no deserto. Era somente o mar sendo aberto, era somente ele tocando na rocha e a rocha saindo água, era somente ele orando e Deus mandando maná dos céus. Então imagina Deus pegar e chamar aquele homem, como que ele poderia ter se assustado.
Tipo, pastor Acrede, você vai assumir a igreja no pastor Alberto. Tipo, Lu, você está responsável pela igreja. Eu acredito que foi o mesmo susto que ele poderia ter tomado, uma responsabilidade grande. E com essa chamada, essa transição, acredito eu que teve medo sim, porque toda mudança gera em nós, humanos, um medo. O novo nos traz o medo, uma novidade nos traz medo, porque nós não sabemos o que vai acontecer. Nós não imaginamos o que vai acontecer. Lembro eu quando o pastor Alberto me chamou para ser líder dos jovens. Quem era o líder dos jovens na época da nossa igreja? Era o pastor Rogério, que era uma referência para todos os jovens o amavam. E muitas coisas tinham acontecido nos cultos com ele, eram muitas ideias, era muito poder de Deus. E quando eu fui levantado para ser líder, meu Deus, eu? No lugar do pastor Rogério, não. Baixou de nível aí esse negócio. Dá medo do novo, posso ouvir um amém? Dá medo do novo. Mas nós precisamos entender que quando algo está para acontecer nas nossas vidas, é porque Deus está no controle. Então se Deus ele te chamou, se Deus ele apontou e falou é você e pronto, acabou. O que você só precisa fazer é ser forte e ser corajoso. Mas como ser forte e corajoso? Quando Deus estava falando isso para Josué, é porque havia sim esse medo no coração dele. Ele tinha que conduzir aquele povo, ele iria ter que lutar contra exércitos, ele tinha que conduzir o povo para a terra prometida. Posso ouvir um amém? Ele precisava ser forte. Deus estava querendo falar para Josué: ei, não é na sua força, não é nos seus conhecimentos, não é naquilo que você sabe, mas é no meu poder, que tudo que você precisa irá acontecer. É no meu poder, é na minha força, porque eu estou com você. Eu quero nesta noite, simplesmente falar para você nessa noite, com o Espírito Santo de Deus. Deus, Ele nunca te abandonou. Deus, Ele nunca te deixou. Deus, Ele nunca te desamparou, ou Ele mudou alguma coisa que Ele falou. Ele continua sendo o mesmo, dizendo: eu estou com você. E o que Deus está dizendo para você, para nós, é que nós precisamos se levantar. Se Deus nos chamou, a nossa atitude tem que ser como resposta de se levantar. Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é a sua luta, mas uma coisa eu sei: quando a palavra de Deus é lançada, ela tem poder para nos fortalecer. Então quando você receber a palavra, você só precisa se colocar de pé, e o resto Deus, Ele vai fazer, aleluias. Você precisa se levantar, porque existem guerras que você precisa vencer. Existem guerras que você precisa ganhar, que você precisa vencer. E não vai ser no seu poder, e não vai ser na sua força, mas é na força do Senhor. O que você só precisa é se colocar de pé, porque as coisas vão começar a acontecer na sua vida. Oh, Rabaxô Candaravassoria, as coisas vão começar a acontecer na sua vida. Ao longo da história nós vemos que Deus, Ele animava os seus servos e filhos. Posso ouvir um amém? Para Deus não tem problema nenhum Ele animar uma pessoa, porque nós somos seres humanos, e muitas das vezes vem o cansaço, muitas das vezes vem a fraqueza, muitas das vezes vem os desânimos. Então se servos de Deus, conhecidos da palavra, foram animados por Deus, quanto mais eu e quanto mais você. O propósito de Deus na vida de Josué era animá-lo, porque o que ele iria fazer era grande através da vida daquele homem.
E o propósito de Deus nessa noite é nos animar, porque o que Ele vai fazer através de nós, ou nesse ano, independente se há pandemia ou se não há, coisas tremendas estão para acontecer, porque Deus não se move conforme o mundo está se movendo, Ele se move conforme está na sua vontade, e a vontade dEle é que você se levante, que você se fortaleça, que você se haja pelo poder dEle. Ele quer que você se levante, Ele quer te fazer forte e corajoso. Uma pessoa que eu gosto muito de falar é sobre Abraão. O pai da fé precisou ser animado por Deus. Posso ouvir um amém? Vamos ler um pouquinho a história? Gênesis capítulo 15 e o versículo 1 e diante. Amém? Depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abrão, numa visão dizendo: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, e lhe darei uma grande recompensa. Abraão respondeu: Senhor Deus, que me darás, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Abraão continuou: tu não me destes descendência, e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. E eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo: esse não será o seu herdeiro, pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Então o Senhor levantou, fez o quê? Levantou para fora e disse: olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. E lhes disse: assim será a sua posteridade. Amém? Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído para justiça. Volta lá no versículo 5. Então o Senhor levantou-o para fora e disse: posso ouvir um amém? Deus foi lá naquela tenda. Deus entrou dentro daquela tenda, a sua glória, o seu poder entrou dentro daquele lugar, simplesmente para animá-lo, porque a fé dele já estava esmorecida, porque o que ele mais desejava era ter um filho, ele não tinha, ele já era rico, ele já tinha muitas coisas, ele já tinha muitas conquistas, mas o desejo do coração dele de ser pai ainda não existia. Eu posso ouvir um amém? Existem desânimos que vêm nas nossas vidas, porque pensamos que Deus não vai cumprir promessas. Existem desânimos que vêm nas nossas vidas, porque nós pensamos que Deus está demorando, que Deus não vai fazer, que Deus não está agindo. Mas nessa noite o Senhor, Ele entra, a tenda que você estiver escondido, Ele vai entrar, vai te levantar e vai dizer: eu tenho coisa maior para você. Aleluias. E não é só um filho, o Senhor estava dizendo: eu tenho uma multidão. Aleluias. Nós limitamos Deus, pastora Cleide, pensamos que Deus pode dar só uma coisa. Não, quando Ele tem algo para fazer, uma promessa, ela vai além daquilo que nós possamos pensar ou imaginar. Eu te digo nesta noite, no poder do Espírito Santo, aleluia, Deus, Ele tem uma multidão para te entregar. Uma multidão. Aí Deus pegou Abraão: vem aqui, vem meu filho, olha lá as estrelas. Eu acho muito lindo essa parte. Olha as estrelas, você pode contar? É o que vai acontecer na sua vida. Olha para o seu irmão e profetiza assim, levanta a mão e fala assim: Deus tem coisas incontáveis para fazer na sua vida. Quem crê nisso, você pode aplaudir ao Senhor? Você pode aplaudir ao Senhor? Deus tem coisas incontáveis. Deus tem maravilhas. O outro homem de Deus que o Senhor animou foi
Gideão. Eu amo essa história. Vamos ler Juízes, capítulo 6, e o versículo 11 ao 16. Então o anjo do Senhor veio e se sentou debaixo do carvalho que estava em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor está com você, homem valente. Glória a Deus. 13. Gideão respondeu: meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram: o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se virou para Gideão e disse: vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos medianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Gideão respondeu: meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor da casa do meu pai. Mas o Senhor disse: já que eu estou ao seu lado, você derrotará os medianitas, como se fosse um só. Posso ouvir uma glória a Deus? Você pode dar um aleluia a essa palavra? Aleluias. Deus, na verdade nós muitas das vezes damos desculpas quando Deus quer realizar algo nas nossas vidas. Posso ouvir um amém? Ele deu desculpa dizendo que era o menor da sua casa. Ele deu desculpa por conta do momento que ele estava passando, das perseguições que ele estava vivendo, das dificuldades. Deus, eu não posso fazer porque está acontecendo isso e isso na minha vida. Eu não posso fazer, Senhor, porque eu não tenho recursos. Eu não posso fazer, Senhor, porque eu sou o menor. Eu não tenho instrução. Eu não sei falar direito. Quando Deus quer fazer algo na sua vida, Ele não está se importando o que você tem. Ele só quer que você se importe com o que Ele tem para você, meu amado. Porque o que Ele tem é o suficiente. Então pare de dar desculpas para Deus quando Ele quer fazer algo na sua vida. Independente do que você está passando, independente da perseguição que você possa estar vivendo, porque Israel estava sendo saqueado. Israel não poderia fazer as suas produções, o seu trigo, o seu vinho, porque todas as vezes os medianitas vinham lá e roubavam. Eles estavam assustados, mas Deus está dizendo: não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Seja forte, seja corajoso, seja forte, seja corajoso, vai nessa força, porque eu estou contigo, e todos os que se levantarem contra você virarão pó. Posso ouvir um aleluias? Pó. E aí a palavra diz que Gideão conquistou a vitória para Israel com 300 homens. Não me recordo quantos inimigos tinha. Você lembra, pastor? Quantos inimigos existiam? Era incontável. Com 300 ele ganhou. Mas não foi com 300, foi com a mão forte do Senhor. Amém? Abra sua mão que eu quero profetizar algo. Você vai vencer os seus inimigos. Você vai vencer os inimigos da sua alma. Você vai vencer os inimigos da sua mente. Você vai vencer os inimigos da sua família. Você vai vencer tudo que tem se levantado, te oprimido, te acurralado, te angustiado. Em nome de Jesus, se levanta. Deus hoje entrega essa vitória na sua mão. Aleluia. Você pode glorificar ao Senhor por isso. Eu creio nisso, Senhor. Eu creio nisso. Outro homem que Deus animou
Elias. 1 Reis, capítulo 19, e o versículo 9 até o 15. Amém? Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas e a espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então foi-lhe dito: saia daí e fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento vendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio o som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto e saindo, pôs-se a entrar na caverna. E eis que veio uma voz e lhe disse: o que você está fazendo, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas a espada, e só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então o Senhor disse a Elias: vá, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco, chegando lá, unja Hazael como rei da Síria. Amém? Eu me confundo às vezes, meu amado, que a palavra está grande aqui, aí eu fico confuso, amém? Essa palavra eu acho muito lindo, porque depois que Elias tinha vivido milagres sobrenaturais, Elias tinha a certeza de que quando ele orava, Deus respondia. O que ele falava acontecia, porque Deus estava com ele. Antes desse acontecimento dele se esconder, a palavra diz que ele tinha destruído os profetas de Baal. Ele tinha orado e fogo tinha caído do céu. Ele tinha tirado chacota daquele povo que estava procurando outros deuses, porque ele tinha certeza do Deus que ele servia. Só que quando chegou uma notícia para ele que aquela mulher, Jezabel, queria matar ele, parece que foi uma flecha no coração. Eu acho que ele pensou: mais uma vez eu vou ter que fugir, mais uma vez eu vou ter que lutar, mais uma vez eu tenho que fazer isso. Houve um cansaço nele, houve uma fadiga, e ele quis se esconder, porque ele estava cansado. Mas meu amado, eu quero te dizer uma coisa: hoje Deus ele tem alimento para mim e para você. Ele quer que nós venhamos nos colocar de pé. Posso ouvir um aleluias? E não quer que você fique escondido dentro de uma caverna. Esse lugar não é para você, essa escuridão não é para você, ou esse lugar gelado não é para você. Você possa estar cansado, mas a palavra do Senhor diz: diga ao fraco, eu sou forte. Oh, Deus nessa noite diz: oh, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Deus tem alívio para a sua alma, Jesus tem alívio para a sua alma. Não fique dentro dessa caverna. Não fique dentro dessa caverna. E eu acho interessante, nessas três histórias que nós contamos, sempre começa: e veio a palavra do Senhor, e veio a palavra do Senhor, e veio a palavra do Senhor. Oh, não ignore a palavra do Senhor, aquilo que Ele está lançando para você. Esse é o combustível para você se levantar, esse é o combustível para você se colocar de pé. Você precisa da palavra. E aí veio um alvoroço, veio vento, veio terremoto, veio fogo, mas Deus estava naquela brisa suave para trazer paz,
para aquele coração novamente. E acredito eu que Elias voltou a ser Elias e se lembrou quem ele era em Deus, amém? Olha para o seu irmão e fala: calma seu coração, e se lembre, fale para ele, e se lembre quem você é em Deus. Posso ouvir um amém? Porque quando está um barulho, quando está perseguição, a gente muitas das vezes até parece que esquecemos quem nós somos, o que nós já vivemos, o que já aconteceu e as experiências que vivemos. Mas essa brisa que está aqui hoje nos invadindo, ela tem esse poder de trazer paz para o nosso coração e nos fazer lembrar quem nós somos em Deus, amém? Você é um escolhido do Senhor. Seja forte, seja corajoso e vá para o caminho de Damasco. Volte para o caminho, volte para o lugar, volte para onde eu te coloquei, volte para o caminho. Quem está me entendendo, dá um aleluias. Volte para o lugar aonde eu te coloquei, porque é lá que você vai viver as maravilhas de Deus. Você pode aplaudir ao Senhor. Outro homem que foi animado, mas aqui eu acredito que não foi só ele, mas todos os discípulos que ali estavam com ele. Jesus anima Pedro. Vamos ler um pouquinho da história. Evangelho de João, capítulo 21 e o versículo 15. Amém? Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros me amam? E ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo. E Jesus lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, sabe que eu amo. E Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? E Pedro ficou triste porque Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu amo. E Jesus lhe disse: apacente as minhas ovelhas. Posso ouvir um amém? Eu não coloquei toda a história, porque é uma história um pouco comprida para nós lermos, mas aqui nos diz que Pedro, em certo momento falou assim: eu vou voltar a pescar. Eu vou voltar a pescar. Acredito eu que ele tinha esquecido do que Jesus tinha falado: ei, você vai se tornar pescadores de homens e não de peixes. Mas depois que Jesus morreu, e depois de ele ter negado o Senhor 3 vezes, ele falou: eu vou voltar a pescar. E aí, alguns discípulos, algumas pessoas que estavam ao redor dele, falou: nós também vamos com você. E levou aqueles outros para pescar também. E eles estavam lá no mar, pescando, e não conseguiam nada. E de repente, quem que aparece lá na praia? Eu acho linda essa história, que a gente começa a imaginar, né? Começa a aparecer o Senhor Jesus lá. Ei! Ei! E aí quando ele chamou Pedro, acredito eu que imaginou, falei: Jesus. E aí a palavra diz que Pedro se lançou na água, foi nadar até chegar lá na borda. E ele sabia que era o Senhor Jesus. Posso ouvir um amém? Por que Pedro estava com a sua alma tão angustiada? Porque ele tinha negado o Senhor 3 vezes. Ele tinha pecado contra Jesus. E muitas das vezes o desânimo possa vir dentro do seu coração, né? A falta de ânimo por conta do pecado, por conta das coisas que você falou, por conta das coisas que você fez, porque isso muitas das vezes representa que você está negando a Jesus, que você está abandonando a Jesus, que você está dizendo: Jesus, tudo que você fez na cruz não vale a pena, eu não aceito. Quando nós muitas das vezes pecamos, é isso que fazemos. E era essa angústia que estava no coração de Pedro. Eu neguei, ele não se conformava. Mas Jesus foi lá e fez uma fogueira, e eles começaram a conversar, começaram a comer aquele peixe. Eu posso ouvir um aleluias? Aqui
aquele olhar de Jesus e aquela pergunta curou todas as feridas, todos os pecados que existiam na vida de Pedro. As 3 vezes que ele negou, quando Jesus perguntou as 3 vezes, foi ali que foi quebrada toda angústia, foi ali que foi quebrada todo o peso, porque a palavra diz, aleluias, que em Cristo Jesus não há condenação, não há condenação para você, não há condenação para nós que estamos no Senhor. Você só precisa se levantar e ficar do lado do Mestre, e você precisa estar do lado dele, porque ele está dizendo: ei, você não tem que voltar a pescar, você tem que voltar a apacentar as minhas ovelhas. Deus está dizendo: se levante, saia do meio desse barco. Deus quer hoje, nessa noite, te fazer um homem forte, aleluias. Não há condenação para nós que estamos em Cristo, e toda a condenação que existia sobre Pedro foi caído por terra, em nome de Jesus. Eu profetizo para você que está em casa e para você que está aqui, toda condenação, toda acusação que está te paralisando, que está te prejudicando, que está te impedindo, em nome de Jesus, seja curado, seja sarado, seja liberto, pelo poder que há no nome de Jesus. Ei, se levante, seja forte, seja corajoso. Seja forte, seja corajoso. Aleluias. A soberania de Deus não tira a nossa responsabilidade humana. O poder de Deus, o que o Senhor faz, Ele não tira de mim e nem de você a responsabilidade de algumas coisas. Se Ele está dizendo que você vai vencer, Ele só quer que você se coloque de pé. Ele não vai ficar assim. Posso ouvir um amém? Ele vai falar. E se você acredita no que Ele está falando, você vai se colocar de pé. Amém? Então existem responsabilidades que é tua. Não jogue a responsabilidade para Deus. A responsabilidade é sua, de se levantar, e todas as outras coisas vão começar a acontecer. Não adianta eu ficar parado reclamando dos problemas, porque eles vão continuar ali parados também. Se você não se mover, os problemas também não vão se mover. Mas se você se levantar e reagir, os problemas começarão a se mover. Posso ouvir um glória a Deus? E aí eu volto para Josué. Ele tinha uma conquista, ele tinha um lugar para conquistar, e existia um muro. Se eles continuassem ali parados, sentados, olhando para o muro ia continuar parado. Mas a ordem de Deus era: vocês vão dar 7 voltas, vocês vão caminhar, e depois vocês vão gritar, e esses muros vão cair, e vocês vão conquistar Jericó. Ei, meu amado, em nome de Jesus, problemas nós vamos ter, porque a palavra diz que no mundo nós teremos aflições, nós teremos dificuldades, nós teremos problemas. Os problemas vão estar ali como uma parede, mas nesta noite nós vamos nos levantar como Josué e como aquele povo. Vamos marchar, vamos caminhar, não na nossa força, não no nosso poder, não no nosso grito, mas no nome do Senhor. E todas as muralhas que querem te impedir de caminhar, de andar, de conquistar, cairão por terra, cairão por terra, cairão por terra, por conta do seu posicionamento. Aleluias. O seu posicionamento de receber a ordem de Deus é que vai te fazer vencer. Sai da frente, porque nós estamos de pé em nome de Jesus. Tudo que existe na frente, sai, porque nós estamos em pé em nome de Jesus. Tenha coragem, meu amado. Como eu disse, para Deus não tem problema de Ele nos animar. O problema é nós não nos levantarmos, é nós ficarmos parados. Deus, Ele só anima aquele que Ele tem propósito, aquele que Ele tem promessa, aquilo que Ele tem algo para realizar, aquele que é precioso para Ele. Posso ouvir um amém? Tem alguém aqui que é precioso para Deus? Tem alguém aqui que é precioso?
Ah, meu amado, então vai nessa força que você tem, se levante e vamos viver os melhores dias das nossas vidas em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite? Você pode se colocar de pé, por favor? Aleluias. Você pode glorificar ao Senhor. Aleluia, Jesus. Amém. Muitas das vezes os nossos corações ficam abalados. E aí a gente começa a fazer as perguntas para Deus, como diz em Salmo 41, né? Por que está abatido a minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Por isso lembro de ti desde a terra do Jordão e desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Um abismo chama o outro abismo. A ruína das tuas catatumbas, todas as tuas ondas e todas as suas vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará a sua misericórdia de dia e de noite, e a sua canção estará comigo, uma oração ao Deus da minha alma, ao Deus da minha vida. Coloque uma mão no seu coração. Só Deus sabe como que você possa estar se sentindo, ou qual é a força que você está tendo. Mas nessa noite, antes de nós orarmos, nós vamos louvar. Eu queria que você começasse a falar com Deus. Eu não sei onde você está, se você está numa caverna, se você está dentro de uma tenda, se você está no barco pescando, eu não sei aonde você está, mas Deus, Ele vai te encontrar onde você estiver e vai te levantar novamente, porque há uma guerra para você vencer.